Olá pessoal, tudo bem com vocês? E hoje vamos finalizar a nossa leitura, né? E vamos ler então o capítulo 6 e o capítulo 7, que é a conclusão. Então vamos lá? Mas antes de tudo, se inscreve no canal e deixe seu like. Capítulo 6. Como olhar para o alto quando você está se sentindo deprimido? Todos nós passamos por tempos na vida em que nos sentimos deprimidos por várias razões, mas não podemos permitir que as circunstâncias controlem as nossas emoções. Satanás procura encher nossa mente com pensamentos negativos que eventualmente fazem com que percamos a alegria e nos sintamos tristes. Ele é um desencorajador e quer nos puxar para baixo em todas as áreas, emocional, espiritual e financeira, e de todas as maneiras possíveis. Mas Jesus é o nosso encorajador e Ele veio para nos levantar. Ele veio para nos dar justiça, paz e alegria. Ele quer que tenhamos expectativa de coisas boas para o nosso futuro e quer nos encher de esperança. Todos passam por períodos de frustrações e sofrimento por causa de planos ou sonhos não realizados. Quando as coisas não saem como esperamos, é normal nos sentirmos desanimados ou decepcionados. Mas precisamos tomar cuidado com a maneira como lidamos com esses sentimentos, porque se permanecermos por tempo demais nesse estado, isso pode nos levar à depressão. O Salmo 35 nos diz: o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. As situações da vida podem fazer com que nos sintamos tristes temporariamente, mas não devemos permanecer nessa condição. Se fizermos isso, o inimigo se aproveitará dessa porta aberta e forçará sua entrada em nossa vida, trazendo problemas ainda mais graves. Entretanto, com Deus, quando ficamos decepcionados, podemos sempre tomar a decisão de redirecionar nosso foco. Podemos escolher contar com Ele para ter uma nova esperança e força renovada para seguir em frente. Preste atenção aos seus sentimentos. Se você já passou por depressão, sabe que ela é muito real. Ela pode nos fazer sentir isolados, sozinhos e sem esperança, como se tudo ao redor estivesse desmoronando. Entendo que a depressão pode ser resultado de um desequilíbrio físico ou químico e não quero descartar essas causas. Há momentos em que o Senhor conduzirá e guiará alguém a procurar um profissional médico especializado ou um psicólogo que possa ajudá-lo a chegar à raiz do problema. E creio que o conhecimento médico vem de Deus e que Ele trabalha através desses especialistas para fazer grandes coisas. No entanto, para um grande número de pessoas, a depressão também é uma questão espiritual. Satanás usa essa estratégia para roubar nosso poder espiritual e nossa liberdade. Ele procura encher nossa mente com trevas e melancolia e nos levar para baixo emocionalmente. Mas Deus quer nos ajudar a viver livres da depressão. Ele quer nos encher com sua alegria, esperança e expectativa de coisas boas para a vida. Para cooperar com Ele, uma coisa que precisamos fazer é aprender a não viver com base em nossos sentimentos. Eu já disse muitas vezes que as emoções podem ser um dos nossos maiores inimigos. É fácil sermos guiados pela maneira como nos sentimos, mas precisamos entender que os sentimentos são instáveis. Eles mudam de um dia para o outro. Não devemos seguir cada pensamento ou sentimento que temos, porque eles muitas vezes podem contradizer a verdade do que Deus diz a nosso respeito. Durante muitos anos da minha vida, estive constantemente em depressão. Eu despertava pela manhã com uma vozinha em minha mente dizendo: estou me sentindo deprimida. Eu acreditava que esses eram os meus pensamentos sem perceber que o inimigo estava tentando dizer mentiras à minha mente. Mais tarde, quando Deus me trouxe a uma caminhada mais próxima com Ele e comecei a estudar sua palavra seriamente, aprendi que eu não tinha de seguir cada sentimento e cada pensamento que eu tivesse. Comecei a falar em voz alta e dizer: não ficarei desanimada ou deprimida. Sempre teremos sentimentos, eles nunca desaparecerão. No entanto, temos a escolha de permitir ou não que eles ditem como será a nossa vida. Faça uma lista dos seus pensamentos. A mente é outra chave importante para vencer o desânimo e a depressão. Você sabia que o que você pensa tem o poder de afetar todas as áreas da sua vida? Provérbios 23:7 diz: porque assim como ele pensa no seu coração, assim ele é. Nossa mente é poderosa. Quando escolhemos focar em todas as coisas negativas em nós mesmos, ou nas coisas ruins que acontecem conosco, isso alimenta o desânimo e a depressão. Anos atrás, eu combati com um câncer no seio, e esse foi realmente um tempo de teste para mim. Eu sabia que não seria preciso muita coisa para eu chegar ao meu limite, se eu permitisse que minha mente se tornasse negativa. Durante aquele período, Deus colocou em meu coração que eu devia encher a minha mente com estas verdades, e depois declará-las em voz alta, com a máxima frequência possível. Eu pensava
e dizia: Deus, eu sei que tu me amas, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam e que foram chamados segundo o teu propósito. Coloco a minha confiança em ti e não temerei. Veja Romanos 8, 28, 35 ao 39, Josué 1, 9 e Provérbios 3, 5. Quanto mais tempo você passa lendo e meditando na palavra de Deus, mais ela penetra em você e começa a transformá-lo de dentro para fora. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem a capacidade de transformar a maneira como você vê a si mesmo e até o seu futuro. À medida que você enche a sua mente com o que Deus diz sobre você e reivindica as promessas dele para si mesmo, isso trará esperança e edificará a sua fé. Uma receita bíblica para combater a depressão. Como mencionei, a depressão às vezes é resultado de um problema físico ou químico, e creio que é importante permitir que os médicos nos ajudem conforme o Senhor nos direcionar. Mas, mesmo visitando o médico, creio que seja bom garantirmos que estamos colocando a nossa confiança em Deus, aquele que nos sara. Entretanto, a depressão também muitas vezes é uma batalha espiritual, e a Bíblia nos dá instruções gerais sobre como combatê-la. Isaías 61:3 nos diz para colocarmos um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Talvez nem sempre sintamos vontade de louvar a Deus, mas tirar alguns momentos para falar com o Senhor e agradecer a Ele por sua bondade é uma das armas mais poderosas que temos para combater o desânimo e a depressão. Agindo assim, nós literalmente convidamos a presença de Deus para entrar na situação. E o que nos traz a sua força, a sua paz e a sua alegria. Filipenses 4:4 diz: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Louvar ao Senhor em meio às nossas dores é a melhor coisa que podemos fazer. Por quê? Porque quando escolhemos focar a nossa atenção em Deus e nos alegrar com as coisas boas que Ele fez, nós o tornamos maior do que nossos problemas. A verdade é que Deus é sempre bom, independente do que esteja acontecendo em nossa vida. Ele é a fonte de alegria e podemos correr para Ele em busca de alívio a qualquer momento que precisarmos. Essa verdade me leva ao Salmo 16:11, que diz: Na tua presença há fartura de alegrias, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Quando adoramos a Deus, convidamos sua presença para entrar em nossa vida. Ele substitui nosso desânimo e tristeza pela sua alegria e paz, dando-nos esperança e soprando nova vida sobre a situação que estamos vivendo. Nem sempre podemos transformar tudo o que acontece ao nosso redor, mas a presença de Deus nos transformará, transformando a maneira como pensamos, como nos sentimos e como encaramos as circunstâncias. Deixe Deus levar a sua dor. Nunca estaremos completamente livres de experimentar dor ou decepção, mas não precisamos permitir que o que acontece hoje arruine o nosso amanhã. Temos uma escolha. Podemos realmente transformar as situações tomando a decisão de deixarmos de lado as circunstâncias que nos causaram desânimo e depressão e seguirmos em frente rumo às boas coisas que Deus planejou para o nosso futuro. Amo 1 Pedro 5:9, que diz para resistirmos ao diabo. É muito importante resistir aos sentimentos de desânimo e depressão imediatamente, porque quanto mais tempo permitirmos sua permanência, mais difícil será resistirmos a eles. Tenho dito isto há anos. Se você não permitir que Satanás o impressione com o que ele faz, ele não poderá oprimi-lo. E se ele não puder oprimi-lo, ele não poderá deprimi-lo. Na próxima vez que você se deparar com uma situação que ameaça oprimi-lo, tome a decisão de voltar-se para o Espírito Santo e permitir que ele o encha de esperança. Escolha acreditar no que Deus diz em vez de acreditar nos seus sentimentos. Encha sua mente e a sua boca com coisas positivas e esperançosas da palavra de Deus. Você não precisa permitir que o desânimo e a depressão governem sua vida. Quando a vida acontecer, deixe que o Deus de toda esperança o fortaleça e o encoraje de dentro para fora. Porque, seja o que for que você esteja atravessando, Deus está pronto e disposto para ajudá-lo a pegar a sua dor e transformá-la em algo grande. Capítulo 7. Conclusão. Você está passando por um momento difícil? Se você está passando por um momento difícil nesse instante, quero que saiba que Deus ama você. Ele vê o que você está passando, Ele está com você e deseja ajudá-lo aí mesmo onde você está. O Salmo 34:18 diz: O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Quando estamos sofrendo, Deus sofre conosco. Agora mesmo você pode estar enfrentando o que parece ser uma situação impossível de ser resolvida.
mas quero que saiba que Deus pode fazer tudo novo. Ele pode pegar o seu problema e transformá-lo em algo bom. Se você está lidando com circunstâncias difíceis ou com alguma coisa que ameaça dominá-lo, eu o encorajo a tirar alguns minutos e orar agora mesmo. Pai, preciso de Ti agora. Tu dizes que me amas e que vês exatamente onde estou, e apesar de como eu me sinto, escolho crer na Tua palavra. Diante de tudo que estou atravessando, conto com a Tua ajuda. Preciso da Tua força para lidar com tudo que parece tão grande para mim agora. Ajuda-me a manter os meus olhos em Ti. Peço que Te tornes real para mim e que me encorajes para o caminho que está diante de mim. Ajuda-me a experimentar o Teu amor e a Tua presença de forma palpável. Eu entrego tudo o que sou a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu também encorajo você a dedicar algum tempo para ler os versículos a seguir. Posso lhe dizer por experiência própria que a palavra de Deus transformará a sua vida, sua maneira de pensar e de sentir e até a maneira como você vê o futuro. Amo Jeremias 29:11, que diz que Deus tem um bom plano para o seu futuro, planos de paz e de lhe dar esperança. Lembre-se sempre de que Deus está ao seu lado. Ele é o Deus do impossível e aquele que pode transformar qualquer situação em um milagre. Deus ama você. Eu a amei com amor eterno, com amor leal a atrair. Jeremias 31:3. Embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Isaías 54:10. Tu conheces bem as perseguições que eu sofri. Contaste e recolheste num jarro todas as minhas lágrimas. Anotaste cada lágrima no teu livro. Salmos 56:8. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Jeremias 1:5. Deus ajudará você. Por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. Salmos 23:4. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Salmos 34:4. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. E quando você atravessar os rios, eles não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, e as chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43:2. Deus é a sua esperança. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Pois nada é impossível para Deus. Lucas 1:37. Entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o susterá. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Salmos 55:22. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Salmos 56:3. Deus é seu conforto e sua força. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Salmos 147:3. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Mas aqueles que esperam no Senhor, que buscam, aguardam e descansam nele, renovam as suas forças e poder, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Isaías 40:29-31. Venha a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11:28. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Salmos 46:1. Oração para a salvação. Deus ama você
e quer ter um relacionamento pessoal com você. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, pode fazer isso agora mesmo. Simplesmente abra o seu coração para Ele e faça esta oração. Pai, sei que pequei contra Ti, perdoa-me, purifica-me. Eu prometo confiar em Jesus, Teu Filho. Creio que Ele morreu por mim, que tomou o meu pecado sobre si quando morreu na cruz. Creio que Ele ressuscitou dos mortos. Eu entrego a minha vida a Jesus neste momento. Obrigada, Pai, pelo Teu dom de perdão e da vida eterna. Ajuda-me a viver para Ti, em nome de Jesus. Amém. Enquanto você orava de todo o teu coração, Deus o recebeu, o purificou e o libertou do cativeiro da morte espiritual. Dedique tempo para ler e estudar estes versículos e peça a Deus para falar com você enquanto caminha com Ele ao longo desta jornada da sua nova vida. Versículos para você ler: João 3,16, 1 Coríntios 15, 3 e 4, Efésios 1, 4, Efésios 2, 8, 9, 1 João 1, 9, 1 João 4, 14 e 15, 1 João 5, 1, 1 João 5, 12 e 13. Peça a Deus para ajudar você a encontrar uma boa igreja que creia na Bíblia, a fim de que você possa ser encorajado a crescer no seu relacionamento com Cristo. Ele sempre está com você. Deus o conduzirá um dia de cada vez e lhe mostrará como viver a vida abundante que planejou para você.